Painel Mover Pro exige urgente, tem informação para você, vamos a ela. Rússia impõe restrição temporária à exportação de gasolina e diesel. Repercussão imediata na cotação do petróleo e no pré-mercado americano. Atenção, hein? Saiu tudo na faixa das 9h30, essa aqui 9h29. Vamos à imediata reação. Primeiro complemento, a informação é da agência Reuters, você está vendo aqui a fonte. Rússia restringe exportação de combustíveis para estabilizar mercado interno. Isso aqui é uma notícia muito ruim, quase que para todo mundo, né? É ruim para os russos porque eles não vão conseguir vender para fora como precisam, diante da machucada economia russa, em meio às sanções. É ruim para o mundo porque diminui ainda mais a oferta, sobretudo para o Brasil, que tem se apoiado muito na compra dos combustíveis russos. E é ruim, a princípio, para a cotação do petróleo, na medida em que o estresse pode ser contratado. Então vamos com bastante dinamismo aqui. Primeiro eu levo você para a cotação do petróleo em si, ó. Você está acompanhando na minha tela, houve um arrefecimento da queda, hein? Vamos ser precisos aqui, ó. Quando a gente inaugurou, o petróleo estava caindo em média 1,cacetada%. Agora não cai tudo isso não. E a gente está vendo o petróleo Brent lá na Bolsa de Londres, ó, praticamente ir para o 0-0. A resposta é imediata. Nós temos o petróleo WTI caindo só 0,28%, cai a mais de 1,tralalá no começo do programa. E nós temos o petróleo Brent, que é, vamos chamar aqui de o petróleo Brent padrão. Esse é o negociado especificamente na Bolsa de Londres. Isso aqui é o padrão, você vê que eles estão praticamente coladinhos. A queda é de 0,38%. Olha a virada, você acabou de ver a virada aqui, ó. 0,08% para o Brent. Volta para a trajetória altista o petróleo Brent, $93,22. Você está acompanhando o gráfico que dá uma visão maior de panorama, de fôlego. Esse é o gráfico semanal do petróleo Brent que o nosso Bruno Mazzoni está colocando num horizonte de tempo mais amplo, que mostrava o pico lá em 2022, quando houve a guerra entre Rússia e Ucrânia e os primeiros momentos dela. Tá aí, ó. Exatamente esse triângulo, esse prisma que está sendo traçado com os vendedores entrando e aí a trajetória baixista que está sendo fortemente interrompida sob a luz das últimas semanas. Agora atenção, 0,11% de estresse para o petróleo Brent, $93,27. E o petróleo WTI tá para virar. Tá para virar o WTI. Olha o 0,16% de estresse no Brent. Olha como tá para virar aqui o petróleo WTI. É hoje, hein, amigo? 0,02%. Já tá no 0-0. Já tá no 0-0. Vai virar aqui o petróleo. E a gente pensa no tabuleiro macroeconômico e a gente pensa no raciocínio dos bancos centrais pelo mundo. Certamente agora tem muito presidente de Banco Central olhando para o céu e falando, Pai amado, ou dependendo da língua, Beloved Father. Nós temos agora 9h36. Deixa eu convocar finalmente o Bruno Mazzoni, mas não teriam ganchos melhores para eu te passar também, né, meu amigo? Vamos para os Estados Unidos com o estresse da curva de juros. É um estresse que também está retroalimentando isso. Não vamos pensar que uma coisa está dissociada da outra, né? Você tem evidências do mercado de trabalho que estão mais aquecidas do que se imaginava, a atividade segue mais forte do que se imaginava. Aí, para ajudar, o petróleo, sendo agora território altista, acabou de virar, ó. Vou pedir desculpa pro Brunão só para eu mostrar na tela, ó. 0,02% pro WTI. Terreno positivo, o WTI também vira. Então, Brunão, você tem estresse nas commodities, em especial petróleo, que puxa a curva de juros americana, também pelo fato de as evidências de atividade seguirem fortes. É uma tempestade perfeita para quem está querendo cortar juros. Basicamente impede esse passo. O mercado ansioso que já queria que esse passo se desse. Vou te pedir dinamismo para você passar pela curva de juros americana, pelo índice VIX e já emenda, Brunão, já emenda nos gráficos das commodities, porque o gancho para isso nós temos também. Diga lá. Vamos lá, Léo. O dia que se inicia é ruim para nós, né? Porque nós temos petróleo subindo, dólar subindo, né? O DXY e o minério de ferro caindo, né? Seria legal o minério de ferro subindo e o petróleo caindo. Mas vamos lá, pessoal. O DXY, então, muito influenciado pelo FONC de ontem. Vai aí, todos esses candles azuisinhos de julho para cá, pessoal, são candles, obviamente, de alta no meu gráfico. Nós não tivemos sossego no DXY. Brunão. Então o Ibovespa até se comportou. Pode falar. Me perdoa, meu amigo. Eu vou ter que te interromper pela urgência da informação. O painel Mover Pro tá me chamando. Vamos ao urgente agora para você. Treasury Yield de 10 anos avança a 4,482% e atinge o maior patamar desde 2007. Bastante simbólico, é para complementar o seu raciocínio sem perder o grau de urgência da informação, Bruno. Eu te devolvo a bola, não sem antes destacar isso aqui, ó. Olha o que está acontecendo com o minério de ferro. Veja aqui. Futuros do minério de ferro em Singapura. Temos uma virada, hein?
temos uma virada. Agora 117, é claro que mudou a referência, certo, Bruno? Nós tínhamos uma queda de 3, cacetada por cento, aí muda a referência e em relação ao fechamento de agora a pouco, nós já temos uma alta de 0,30%, a tonelada do minério de ferro vai buscando o retorno aos 118 dólares. Diga lá, meu irmão, palavra com você. Não, vamos lá, Léo. Então, só para finalizar, pessoal, o DXY, então, muito influenciado aí por política monetária, por comunicado do Fed, o mercado lá pedindo que ele sinalize quando vai parar e não sinalizou. Então, fica para a próxima reunião. Então, o DXY ganha um fôlego chato, está no mesmo patamar de março desse ano, onde o Ibovespa estava ali por volta dos seus 104, dos seus 102, 106 mil pontos, porque naquele momento a frustração era muito grande com a reabertura chinesa. Tá? A gente pode ter novamente um fluxo de notícias ruim da China. Então é importante que a economia americana dê uma suavizada aí para acalmar um pouquinho do DXY ou que nós tenhamos China bombando aí na economia. Isso vai trazer uma oportunidade. Quem acredita então que China vai bombar, pessoal, nesse terceiro e quarto trimestre, tem tudo para isso, tá? Você vai meio que excluir o sinal de hoje de DXY forte e Treasury Yield nas máximas e vai mesmo assim investir no Ibovespa porque você acredita em commodities, especificamente minério de ferro e petróleo, tá? Então as duas narrativas vão cada vez mais ficando claras e você tem que apostar em uma, tá? Ou você acha que quebramos em recessão, China frustra e aí a gente vai ter um mundo com um dólar super forte como está, ou você aposta em China, obviamente, uma secundária aí, uma derivada que é o Brasil. DXY subindo hoje, pessoal, região de resistência, mas sobe. E aqui eu trago para vocês o que o Léo acabou de comunicar aí no Mover Pro. Então, o Treasury Yield, que é o gremista aí, pessoal, abrindo, com a política monetária do Fed aperta ou mantém, como foi o caso hoje, teve manutenção, mas deixou aberta aí a porta para subir mais 0,25 em uma próxima região, em uma próxima reunião, perdão. E o laranja, pessoal, é o nosso DI de 33, tá? De 2033, que seria o equivalente ali para o Fed. E vejam que mesmo o Brasil estando em um ciclo diferente de política monetária, tá? A gente seguiu o cachorro, né? Então o Brasil e emergente acaba sendo o rabo. O Fed é o Banco Central do mundo e eu acho que esse gráfico ajuda bastante. No curtíssimo prazo, nessa amostra aqui de julho para frente, quando o dólar começou a ganhar força, eu separei aqui a nossa curva de juros de 10 anos, DI, tá? E os Treasury Yields de 10 anos dos Estados Unidos e vejam que é o mesmo movimento. Tá? Então, onde um vai, outro vai atrás. Essa aqui, então, é a sensibilidade que nós temos, por exemplo, com a força aí do que o Fed decide, balança aqui sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente vem comentando que renda fixa americana é o melhor dos mundos, tá? Não por hora os ETFs em bonds, porque você está apanhando aqui num TLT, porque está abrindo os juros, mas você já fazer aquele trade em títulos de tesouro, eu acho que é um bom ativo aí para você já segurar os seus 4,5 a 5,5 em dólar e depois, quando o Fed cortar juros, ganhar um dinheirinho, um cascalhinho em cima. O S&P, pessoal, a primeira vez que eu volto a compartilhar com vocês aqui em boas semanas já o gráfico semanal. Então a gente tem volatilidade para dar destaque ao gráfico semanal. Suporte nos 4.392, ele está bem próximo, depois nos 4.287. Mas esse cara aqui realiza, tá bastante, mas de novo, mesmo trade do Ibovespa serve para o S&P, para o ETF S&P, que é concentrado nas empresas de tecnologia. Elas não precisam desse yield, elas não precisam desse Fed Funds nesse momento, tá? A gente vai olhar com muito carinho ali os vencimentos das dívidas e a rolagem agora, principalmente das dívidas privadas. A rolagem vai ser muito mais cara, a quebradeira vai estar no médio e pequeno. Na manga, né, nas empresas de tecnologia ali, elas têm muito caixa, pessoal. Então talvez a gente veja um recorde de empresas quebrando nos Estados Unidos, como já existe esse ano aqui, porém essas empresas de médio e pequeno ou até grande, mas não as 5, 6 empresas que carregam o S&P. Então a gente pode ter o S&P voltando a fazer novas máximas nos próximos pregões, por exemplo, e a economia americana piorando. Então só essa dinâmica, que como alocador de recursos vai ficar meio esquisito, tá? Mas pode ser uma realidade, porque o S&P também, pessoal, vive um momento de muita concentração em um setor, e esse setor ele não precisa de dívida nesse momento, tem bastante caixa ali, aguenta por mais tempo esse Fed Funds nas alturas que está. Tá? Já o petróleo, pessoal, pós-notícia aí da Rússia, eu coloco o semanal para defender aqui minha posição técnica, região de resistência, pessoal. Então eu falava para vocês que a narrativa ia ser de um anti-petróleo, hoje é o oposto, né? Então Brunão petrocado, foi uma narrativa pró-petróleo. Quem se beneficia, pessoal, talvez a Junior Oil, mas com certeza aqui caso o petróleo volte a subir,
nós não vamos ter a Petrobras, que por sinal está em alvo técnico. Então, assim, hoje, pessoal, especificamente, acho que é mais dólar sugando liquidez do que protagonismo para petróleo. Acho que essa notícia do Putin, da Rússia, vai ser digerida nos próximos dias, não necessariamente hoje. Acho que o petróleo estável aqui, ou até em queda no pregão de hoje. Tá? E o minério de ferro também. Bateu lá no 123,65. Esse é um gráfico congelado aqui. Bateu no 123,65 e já cedeu. Estamos falando de 117. Tá? Então, rapidinho ali, dá 5, 6, 10 dólares a gente pode estar perdendo ali pela tonelada do minério de ferro. Isso deixa morno o Ibovespa. Tá? Deixa morno o Ibovespa. Há necessidade para ter uma virada no Ibov, pessoal, não do Fed Funds, não dos Estados Unidos, mas de dados fortes chineses. Que a gente engole todo esse dólar aí, tá? E até é benéfico para aplicar no Ibovespa, que não é economia real, é só exportação, assim como nos Estados Unidos são as empresas de tecnologias. O Ibovespa pode sim subir, mesmo com o Fed Funds nas alturas e o dólar ganhando força no mundo. Ó, gostou desse conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais sobre esse assunto e muitos outros na cobertura ao vivo do Pregão? É no Ritmo da Bolsa. A gente te espera. O Manhã TC News é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Até lá!